gosta muito de compras, tá achando que esse vício em compras tá te atrapalhando, menina, esse vídeo pode ser pra você. Vem comigo. Olá, eu sou Érica Kodjayan e ajudo mulheres a superarem a ansiedade na maturidade. E o vídeo de hoje vai falar um pouco sobre essa nossa vontade de fazer compras, né? O quanto isso pode impactar a nossa vida, qual é a relação das compras com a questão da própria ansiedade. E a gente está aqui hoje, então, para discorrer sobre esse tema, um tema muito interessante, um tema que vai ajudar muitas mulheres e que a gente pode começar a refletir e entender o que faz a gente sentir o que a gente sente, principalmente na questão de compras. E para isso, eu vou ler a cartinha aqui, o e-mail, tá? Da Maria Carolina. Lembrando que os nomes das nossas seguidoras, eles são trocados para que a gente possa preservar a identidade. Eu vou ler aqui o e-mail que ela me mandou e fique você também à vontade para me mandar um e-mail com a sua questão, com a sua pergunta, com o seu depoimento, com a sua história. Escreva para ansiedadesaudável@gmail.com. Lá você me conta quem você é, o que você gostaria que eu falasse, e eu não revelo o seu nome. Eu coloco apenas aqui a sua questão, protegendo então a sua identidade, e você fica à vontade para poder falar aquilo que você sente, aquilo que está te impactando, aquilo que está te prejudicando no seu desenvolvimento emocional. Combinado? Então vamos lá, vamos ler aqui a cartinha, o e-mail da Maria Carolina. Olá, Érica. Meu nome é Maria Carolina e tenho 43 anos. Eu gasto muito com compras, roupas, sapatos, acessórios e continuo sentindo um vazio. Preciso de ajuda. Obrigada, eu adoro os seus vídeos. Ah, eu que agradeço, Maria Carolina, sempre muito bem-vinda, sempre tá aqui ligadinha, né, com os nossos vídeos, sempre comenta, participa, isso é tão importante. Vamos lá, né, vamos entender um pouco dessa relação que nós sentimos e nós temos em relação a compras. Meninas, é o seguinte, quando você tem aí um vício em compras, né, que você não vê a hora de chegar o seu pagamento, você se endivida muito, talvez você tenha até problemas no cartão de crédito, talvez você esteja até endividada no SPC Serasa, talvez a sua vida financeira já tenha virado aí uma bola de neve. Isso tem sim total relação com sintomas da ansiedade. Por quê? É como se a questão de comprar trouxesse pra gente um alívio daquela ansiedade, daquela angústia, e a gente naquele momento que tá comprando, sente aquela descarga de adrenalina e esquece um pouco dessa questão. E aí pode ser qualquer tipo de compra, tá? Então isso independe muito daquilo que você gosta. Pode ser sapato, pode ser roupa, pode ser até restaurantes, pode ser viagens, enfim, uma série de compras que você sabe, no fundo, que tá comprometendo o seu orçamento e que daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, isso vai te prejudicar ainda mais. Então é muito importante a gente estar de olho e a gente entender até que ponto isso pode nos ferir, até que ponto isso pode nos lesar, nos machucar, né, nos magoar, e a gente vai começar a entender um pouco mais sobre isso agora. Essa questão das compras é como se fosse realmente um mecanismo, uma válvula de escape, para que quando você sente uma angústia, você precisa descarregar essa adrenalina, e essa adrenalina ela é descarregada o quê? Através das compras, através do ato de comprar. E para cada uma de nós,
essa experiência ela vai ser diferente, mas o prazer que ela traz é basicamente o mesmo, tá? É como quando você estivesse realizando uma atividade física, né? E você libera hormônios no teu organismo naquele momento. Isso é benéfico, isso é prazeroso e isso vicia também. A mesma coisa acontece quando você tá aí pensando em compras, pensando em adquirir. E aí você naquele momento acaba comprando, aquela adrenalina acaba baixando, você vai para casa cheia de sacolas e quando você se dá conta, você começa a se sentir mal, porque muito daquilo que você comprou, você nem precisava. Você não vai usar, você começa a ver que no seu guarda-roupa já não cabe mais nada, você tem brigas em casa porque a família não aceita, a família começa a discutir com você, porque existem contas para pagar, existem coisas que a gente precisa contribuir. Se a gente está gastando demais, é óbvio que não vai sobrar pra gente aí um dinheiro pra gente poder contribuir com o nosso marido, nosso companheiro, nossa família, aquilo que a gente se propôs, né? Aquilo que a gente se propôs a arcar, que seria realmente aí a questão financeira da casa. E aí a gente começa a ter outro tipo de problema, os problemas de relacionamento familiar. Aí vem um outro problema também, que é o endividamento, né? Então, a grande maioria dos brasileiros está endividado hoje, né? Das brasileiras, estamos, né? Endividados. Primeiro, porque a gente enfrenta uma crise econômica séria e real. E segundo, porque a gente tem esses comportamentos também de compulsão. Então, se você não tá numa crise, numa situação limite, se você tem o seu trabalho, nada mais importante do que tentar equilibrar agora essas finanças, porque vai sim virar uma bola de neve e não vai ser legal, não vai ser benéfico. Então, eu quero falar um pouco mais da raiz disso, a raiz emocional das compras, né? O que acontece no nosso emocional é que muitas vezes nós queremos tapar um buraco existencial. A gente quer tapar esse buraco como se o nosso problema estivesse fora. E na realidade, meninas, toda essa carência afetiva, toda essa incompreensão emocional, todo esse descontrole, essa falta de inteligência emocional, ela está dentro de nós. Então, como a gente não quer lidar com isso, muitas das vezes a gente evita lidar com isso, a gente acaba então indo para esses outros meios, né? Esses escapes. Então, com muitas compras, com muitos gastos e a gente acaba não olhando para nós. E a gente acha que, na verdade, o nosso problema está no gastar demais. Ah, não, meu problema é que eu sou muito consumista. Essa é a consequência do problema, mas existe uma raiz, né? Existe uma causa e essa causa está muito embasada na ansiedade. Ansiedade é um sintoma, é uma insatisfação, é uma sensação até de despersonalização em alguns momentos, é uma vontade de sair correndo, é uma angústia, dói o peito, eu sinto falta de ar, parece que nenhum lugar tá bom pra mim, eu não consigo mais me relacionar com as pessoas que antes eu amava e me dava tão bem, eu começo a ter problema no trabalho, você começa a ter uma série de questões. E aí você começa a achar que o seu problema central é as compras, é o vício em compras, quando na verdade, meninas, o buraco é muito mais embaixo. Tá faltando inteligência emocional. Puxa, Érica, como é que eu faço para ter inteligência emocional, né? E é o que eu sempre digo, nós não temos aula de educação emocional nas escolas. E é por isso que eu trabalho, é exatamente por isso que eu trabalho, porque a gente não tem aula de educação emocional nas escolas, a gente vai aprender isso quando a gente é adulto, a gente vai aprender isso quando a gente começa a lidar com as nossas emoções e começa a entender que tem algo ali que não tá legal. Gente, a nossa primeira carência, a primeira de todas elas, começa na infância. Existem muitas teorias da própria psicologia que fala bastante sobre isso. Eu não gosto de trazer numa visão muito técnica, porque talvez não fique tão interessante, mas quem é estudante de psicologia sabe as teorias de Winnicott, as teorias de Melanie Klein, as teorias mais psicanalíticas, elas vêm falando, né, ao longo aí dos anos, da nossa carência, do nosso vazio existencial, de que quando a gente vem ao mundo, a gente sente um medo tremendo. É um medo, é um desamparo, é uma sensação e até o próprio corpo infantil. Veja como isso é profundo. Até o modo como a mãe segura o bebê. Então, até o modo como nós fomos segurados e amparados na primeira infância. Isso vai causar para nós uma consequência. Por quê?
A criança que se sente insegura, que se sente não amada, que se sente não cuidada, que fica horas e horas e horas e horas com uma fralda suja e não tem ninguém que possa fazer esse trabalho por ela, ela vai sentindo muito medo da vida. É um medo irracional. É como se algo tivesse acontecendo ali fora de mim, que eu não soubesse muito bem o que é, e a consequência disso, gente, na vida adulta, ela é desastrosa. É por isso que a gente se envolve em relacionamento tóxico. É por isso que a gente quer tanto que o nosso pai e a nossa mãe nos dê colo quando já somos adultas. É por isso que a gente acha que a empresa que a gente trabalha é a nossa casa. Que o nosso chefe é nosso pai, que a nossa chefe é nossa mãe. Quando na realidade, meninas, a questão, o buraco é muito mais embaixo. Por quê? Eu tô falando de uma real privação de afeto na primeira infância. Poxa, Eric, então quer dizer que meus pais não foram bons pais? Não quer dizer isso, quer dizer que eles nos deram aquilo que eles podiam nos dar. Tem até uma expressão que o Winnicott, que era um grande estudioso da psicanálise, dizia: a mãe suficientemente boa. O que significa isso? Significa que a mãe nos dá aquilo que ela tem. Ela faz o melhor que ela pode. Poxa, Érica, mas eu acho que o que eu recebi foi pouco. Mas é o que deu. É o que foi possível. É o que foi. É o que aconteceu para que você pudesse se tornar essa mulher que você é hoje. Essa pessoa adulta que você é hoje. Vocês entendem? E aí a gente vai crescendo com essa carência e a gente não trabalha isso em processos terapêuticos, a gente não entende muito bem o que é isso, a gente vai vivendo, vai sentindo dor emocional, mas não sabe lidar com isso, não se fala sobre isso, e isso é muito amortecido e é também incentivado pela mídia na hora das compras. A mídia incentiva que você consuma cada vez mais. Ah, não tá bem, come um docinho. Ah, não tá bem, compra um carro novo. Ah, não tá bem, vamos comprar uma bolsa de marca, uma coisa legal que vai aumentar o seu astral. E a gente vai indo, vai indo, vai indo. E algumas pessoas têm uma tendência maior para compras, como é o relato aqui da Maria Carolina. E ela diz, né, quanto mais eu compro, mais eu sinto aquele vazio. E eu preciso de ajuda. E é bonito quando a gente para e entende que precisa de ajuda. Isso é muito importante. Parar e entender. Eu preciso de ajuda. E por que é importante, meninas, esse reconhecimento de entender que nós precisamos de ajuda? Porque é somente quando nós chegamos nesse ponto de reconhecer que precisamos de ajuda é que as coisas começam a fazer sentido em nós. Do contrário, a gente continua mascarando as nossas dores, os nossos desejos, os nossos conflitos internos com questões do externo. Então, comprar é algo do externo, é fora, não é dentro. Ah, Eric, então quer dizer que eu não posso comprar roupas novas? Não foi isso que eu disse. Você pode comprar roupas novas. Inclusive, eu lancei até uma enquete recentemente perguntando se a beleza tinha a ver com o amor próprio ou com vaidade. E equilibrou ali, né? Equilibrou, mas a maioria das pessoas depois, no final da enquete, acabou revelando que considerava que a beleza tinha a ver com o amor próprio, cuidado da beleza, né? E de fato tem. Então, de fato, você se presentear tem a ver com o amor próprio. O fato você cuidar de si, cuidar da aparência, cuidar da saúde, tomar banho. Até porque, meninas, quando você tem uma crise de depressão, você perde esse interesse de se cuidar. Você perde o interesse desse asseio de tomar banho, que são coisas básicas, né, que nós temos que fazer por nós, que é um cuidado que a gente tem por nós. E você tem que ficar atenta a isso, se você tá sem vontade de se arrumar, se a sua libido também, ela não tá legal, se você perdeu a libido ao longo do caminho, se você não tem vontade de fazer algo diferente, isso também deve ser olhado, assim como o extremo. Ah, eu quero comprar demais, eu quero fazer sexo demais, eu quero consumir demais, eu quero demais, eu quero viver demais. E aí, a gente pode até pensar também em algumas questões e pensamentos que podem até levar a pensamentos mais suicidas, né? Destrutivos, de que a gente não tem valor, de que a gente não sabe por que a gente tá nesse mundo. E aí vem a grande pergunta, né? Como que eu faço para sair dessa cilada que eu mesma me coloquei ao longo da vida? O primeiro de tudo é a gente começar a compreender como as coisas funcionam dentro de nós, porque a gente está muito ligada no que funciona fora. Eu sei que fazer uma compra me alivia, eu sei que comer
me alivia. Eu sei que fazer sexo me alivia. Eu sei que ter relacionamentos agradáveis, onde eu fico dando risada com os meus amigos, me alivia. Ok. O externo, percebe que o externo, meninas, ele é muito mais palpável. Percebe que o externo você consegue compreender muito melhor. Agora, a minha pergunta para você é: e o interno? Como é que eu faço para me olhar? Como é que eu faço para me observar? Como é que eu sei quem eu sou? Como é que eu sei aquilo que me agrada e aquilo que me desagrada? Aí muda tudo. E o que que eu posso dizer para você nesse momento, né? Como que a gente faz para olhar para o interno? Primeiro de tudo, o primeiro passo é reconhecer que eu preciso de ajuda. Érica, tá demais. A ansiedade para mim já chegou na tampa da panela de pressão, eu já não sei mais lidar com isso. Isso é bom. Sabe por que que isso é bom? Porque a gente vai parar de ficar mascarando as coisas que a gente sente. Porque até então, enquanto você está indo para o excesso de compras, o excesso de comida, o excesso de bebida, o excesso de outras drogas, receitadas ou não, nós ainda estamos nessa ilusão. Nós ainda não estamos compreendendo como que realmente as coisas funcionam. Então a gente vai mascarando. E tem um outro detalhe, meninas, que assim, eu ao longo dos meus estudos, ao longo da minha própria experiência e da minha própria vivência com a minha própria história de ansiedade, eu venho percebendo muito isso. A gente se nivela com aquilo que as outras pessoas sentem. E isso é nocivo, porque a gente se nivela é por baixo. Então, por exemplo, eu não tô legal, mas eu olho minha vizinha e falo, ela também não tá bem. Eu tô com depressão, mas eu olho a outra e falo, ela também tá com depressão. Meu casamento tá ruim, meu casamento tá ruim. Aí eu olho o vizinho e falo, o casamento dela tá ruim também. Ou então quando a gente se reúne em festinha de família e vê que a nossa realidade não tá boa, mas a do outro tá pior, aí a gente se nivela por baixo. Enquanto você estiver fazendo isso, enquanto você continuar se nivelando por baixo, vai ser difícil o autoconhecimento. Sabe por quê? Porque o autoconhecimento é quando você tira essa capa, é quando você se despe, é quando você tira essa couraça mesmo, né? E você olha pra você e fala: "Não tá bom pra mim. Não tá bom pra mim, eu cansei. É a hora do basta, é a hora do chega. Eu cansei, eu não quero mais viver nessa mediocridade. Eu não quero mais viver à margem do que o outro pensa de mim. Ah, mas o que que a sogra vai pensar? O que que as cunhadas vão pensar? O que que a vizinha vai pensar? O que que as amigas no trabalho vão pensar? Não sei o que elas vão pensar, mas eu preciso ficar bem comigo. Enquanto eu tiver ligada nesse movimento do externo, eu vou continuar nos vícios, que seja das compras, né? Ela colocou aqui, ó, roupa, sapato, acessório, eu continuo sentindo um vazio, é porque eu não tô me olhando. É porque eu tô querendo mascarar. Então, Maria Carolina e todas as Marias Carolinas aí de todo o Brasil. Eu quero que vocês parem, que vocês pensem nesse momento, meninas. O que que dói? O que que tá te doendo? O que que tá te massacrando? Às vezes a gente acha que é os outros, né? Não, o que tá me massacrando é o meu chefe, porque ele é péssimo. O que tá me massacrando é o meu marido, porque ele é muito ruim comigo. O que tá me massacrando são os meus filhos, porque eles não têm disciplina. Meu filho começou agora a mexer com drogas, bebidas e assim, é isso que tá acabando comigo. Não é. Não é isso que tá acabando com você. Vamos assumir que a gente já tinha muita falta de habilidade de lidar com as nossas questões emocionais. Então, tudo que vem depois, tudo que vem de fora, a gente incorpora como se fosse aquilo que é de dentro. Para tudo agora nesse momento e eu vou te falar o que é de dentro. O que é de dentro é essa sensação de desamparo que todas nós sentimos desde que nós tínhamos 1 ano de idade, meses de idade, desde que a gente era um bebê. Isso é real. Essa sensação de desamparo, essa sensação de não pertencer, essa sensação de querer ser amada a todo custo. Isso é real. O resto a gente vem adquirindo socialmente com o passar do tempo e vem entendendo que é normal. Mas não é. Mas não é. O que é real é essa sensação que vem de lá de trás. Outra coisa, essa história da gente querer que as pessoas nos amem. Ah, não, meu marido tem que me amar. A minha mãe tem que me amar, o meu filho tem que me amar. E você? Qual é o seu movimento real para se amar? Porque a gente disfarça bem. A gente disfarça bem, ó. A gente tá comprando roupa, sapato, acessório. A gente tá comprando, mas a gente continua sentindo esse vazio. Porque a gente tá disfarçando bem.
a gente tá disfarçando bem? Então, o que eu quero alertar você com esse vídeo de hoje, que ainda tá com algumas compulsões e precisa olhar para elas? Para tudo, nesse momento. Olhe para você e começa a se questionar. Começa a se perguntar. Começa a se entender e começa a se olhar. Pelo amor de Deus, que agora seja a hora da virada. Não espera outra queda emocional. Não espera mais um fundo do poço emocional. A gente pode fazer isso agora. A gente não precisa chegar lá no fundo do poço. Se bem que nós já chegamos e já saímos nesse movimento, nesse ciclo várias vezes, e a gente ainda não aprendeu que quem tem que se amar é a gente. Quem tem que se cuidar é a gente. Quem tem que segurar na nossa mão é a gente. Quem tem que se acariciar, quem tem que fazer coisas boas, quem tem que fazer um chazinho quentinho, tomar um banho morninho, é a gente. Quem tem que se proporcionar um dia de uma caminhada ao ar livre, quem tem que olhar para o outro e falar, ó, para, chega, eu não quero mais participar dessa confusão mental que é tua, não é minha. A gente é que tem que pôr um limite. Às vezes o outro vem com uma série de problemas e a gente já começa a acreditar que esse problema é nosso, porque nós temos uma outra questão que é a codependência. Nós dependemos de pessoas que dependam emocionalmente de nós, porque assim nós nos sentimos importantes. A grande sacada é que não precisa ser assim. Eu não preciso que ninguém dependa de mim emocionalmente, para que eu possa me sentir uma pessoa inteira, para que eu possa me sentir uma pessoa madura, para que eu possa ficar bem comigo. Eu não preciso disso. Sabe o que eu preciso? Agora, nesse momento, agora, nesse momento, para tudo que você está fazendo, para tudo. Eu quero que você se dê um abraço. Apertado, carinhoso. Eu quero que você se reconheça. Eu quero que você se perceba, que você entenda a grandiosidade que é a sua essência, a sua participação na vida, o seu contribuir. Fica quietinha com você, se abraça, se acolhe. Começa a entender que não é lá fora, é e sempre será aqui dentro, dentro de cada uma de nós, no nosso processo de autoconhecimento, no nosso processo de autoaceitação, no nosso processo de mudança, no nosso processo de fortalecimento emocional. É e sempre será eu comigo. E todo o resto é só ilusão. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com uma amiga sua que pode estar precisando de ouvir alguma coisa desse tipo numa hora dessa. Não vamos ser egoístas, meninas, vamos compartilhar aquilo que é bom. Não é uma corrente, não é uma piadinha, não é um meme, mas é um vídeo simples, despretensioso, que talvez, só talvez, pode salvar uma vida. Um grande beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos.